Vamos dar sequência a mais uma videoaula, né? A gente estava falando sobre os tipos de secagem, né? Tem os naturais, adaptados e os tecnificados. A gente já falamos a respeito de alguns, né? Só para dando um retrô aí, no último que a gente falou, ao término da aula, é secador de leito fixo, né? E agora vamos, depois de leito fixo, aí tem aquele eixo sem fim, aquela rosca sem fim que nos mais modernos já estão adaptados para o revolvimento dos grãos da parte de baixo para a parte de cima. É um processo em deixar o grão em constante movimento para evitar aqueles bolsões de calor. Sistema convencional. O ar e os grãos se movimentam durante a operação. Neste sistema, de acordo com o fluxo de carga, descarga e o contato do ar com os grãos. Os métodos são classificados em contínuos e intermitentes. Métodos contínuos. Neste, o grão fica em constante sob a ação do calor, até que seu teor de umidade atinja um valor desejado. Dessa forma, há um fluxo constante produto no interior de secador e, simultaneamente, há grãos úmidos entrando e grãos em fase de secagem e grãos secos, frios, sendo descarregados. A secagem ocorre geralmente em duas etapas bem definidas. Então, nesse sistema contínuo, ao contrário do intermitente, há grãos entrando a todo momento, grãos úmidos, grãos secandos e grãos sendo refrigerados e grãos prontos já para ir para o armazenamento. Então ele é uma constante, por isso que vem esse nome contínuo. Ao mesmo tempo que tem grão úmido entrando, tem grão seco saindo. Na primeira etapa, a massa de grãos é atravessada por um fluxo de ar quente que tem por finalidade a secagem, propriamente dita, e na segunda, a produção é atravessada por um fluxo de ar com temperatura ambiente, que tem como finalidade resfriá-lo. Grandes riscos de danos, choques térmicos, são as características mais indesejáveis desse sistema, que tem a rapidez como características mais positiva. Então, ele passa por esse processo de secagem de ar quente, logo depois que é chamada câmara de repouso, onde que tem uma passada rápida de ar natural. Qual que é os benefícios que tem? Os benefícios é que seca uma quantidade elevada por menos tempo, né, possível. Só que tem as desvantagens, que são os danos mecânicos, né, por maior rotação desses grãos dentro do silo, por ele ficar, como se diz, uma constante movimento ali junto com o ar, então há danos mecânicos. Então é uma das desvantagens. Aqui uma representação dele, né? A gente podemos ver ali embaixo, perto da portinha, que é a fornalha. Aí tem toda a passagem de ar quente. Do outro lado, a entrada de ar natural. Podemos ver no eixo principal, ali que nós temos a câmara de secagem, que é ar aquecido, né? Lá embaixo, a câmara de resfriamento, onde entra o ar frio. E a parte de baixo, onde vai ser descarregado, que vai direto para o armazenamento. E em cima, a entrada de grãos. E lá em cima a gente tem os ventiladores exaustores para tirar a quantidade de ar quente excessiva ali dentro desse silo. Esse é um silo contínuo. A secagem contínua pode utilizar temperaturas no ar de 70 a 130 graus Celsius. Na entrada do secador, não lá dentro, na entrada. Desde que o grão não contenham muitas impurezas, materiais estranhos, e que seja feita a inspeção diária e remoção de poeiras para evitar incêndios. Então essa temperatura pode ser usada na entrada,
desde que não esteja muito materiais estranhos ali, né, impurezas, e tem que ter inspeções diretas para a remoção dessas impurezas. Por quê? Porque essas partículas finas podem, a temperaturas elevadas pode correr o risco de incêndios. Aqui a gente tem uma foto do lado ilustrando ele por fora, né, como que ele é, bem interessante, estrutura metálica. Agora, secador intermitente, ele é o contrário do secador contínuo. O produto passa várias vezes pelo interior do secador antes de completar a secagem. Assim, os grãos sofrem a ação do calor durante pequenos intervalos de tempo, intercalados por períodos de repouso, ou seja, a massa de grãos não entra em contato com o ar aquecido durante este período. Então, como que é? Entra uma leva de grãos, vai passar todo esse ar quente, né? E esse grão vai ficar circulando ali por um determinado tempo com aquele ar quente. Tem um certo momento que ele tem um momento de repouso, que o grão não vai ter contato com o ar quente, somente com o ar natural. Só que não tem entrada e nem saída, é só aquele lote. Então entrou aquele lote e depois tem a saída. Secagem e limpeza. Nestes secadores, a quantidade de água revolvida por unidade de tempo de secagem é consideravelmente maior do que quando a secagem é contínua. Diferentemente do que ocorre no processo contínuo, a secagem intermitente ocorre por bateladas, com recirculação de uma carga de cada vez. Durante a operação, não há ingresso de grãos úmidos nem saída de grãos secos, ocorrendo uma etapa de cada vez. No início da operação, o secador é carregado enquanto permanecem fechados os dispositivos de descarga de grãos secos. Então é tudo aquilo que eu já falei. Entra uma batelada de grãos, quando ele é totalmente seco, sai aquele e entra uma nova. Já no contínuo tem entrada toda hora e saída toda hora de grãos. Entrada de grãos úmidos e saídas de grãos secos. Vantagens: uniformidade, rapidez e baixos riscos de danos e choques térmicos. Desvantagens: grande risco de danos mecânicos. Por quê? Porque aquele grão vai estar em constante movimento ali junto com o ar quente. Então isto gera danos mecânicos. Por que maior uniformidade? Porque a mesma batelada de grãos vai estar rodando ali a todo momento, com o mesmo grão, com o mesmo fluxo de ar. Então tem uma maior uniformidade. Sistema misto é quando é a junção. Vamos ver aqui agora. Os grãos passam inicialmente por uma secagem preliminar convencional, quando perdem parte da água. Em geral, até cerca de 2 a 3 pontos percentuais de umidade, acima do que se deseja como adequada para o final da operação. Essa etapa de secagem convencional é seguida por uma etapa de secagem estacionária, com ar sem aquecimento, após um período de espera num silo secador em tempo que geralmente varia entre 6 e 12 horas sem nenhum contato com o ar, a qual é denominado período de repouso. O método mais comum do sistema misto é conhecido como seca-aeração. Seca-aeração é um procedimento operacional em que nos secadores os grãos são secos até o teor de água entre 14 e 16 graus. Aquilo que a gente já falou, ele vai ter essa pré-secagem ali, que vai perder até 3 pontos ali, percentuais ali, antes do produto que você quer. Vamos dar um exemplo. Você quer um produto com 13% de umidade. Então você vai dar uma pré-secada até 16% de umidade, 15,5% por aí, né? Entre 14, em seguida o produto ainda aquecido é transferido a um silo, onde permanece em descanso por um período de 4 a 8 horas. Então, a partir que ele teve essa pré-secagem, ele vai para um silo e vai ficar em repouso de 4 a 8 horas. Finalmente aplica-se um fluxo de ar
temperatura ambiente para a complementação da secagem. Aí é quando ele fica nesse repouso, você passa esse ar ambiente, até mesmo para tirar a umidade que esteja ali, né? Aí ele vai estar pronto para ser armazenado. Aqui a gente temos um gráfico aqui, né? Ilustrando aqui como que funciona o seca-aeração, que o produto úmido entra, tem aquela pré-secagem no secador, né? Em torno aí até chegar a 16%, aí passa para esse silo seca-aeração, onde que ele vai ficar em repouso de 4 a 8 horas, depois vai ter essa passada de ar natural e depois vai para o armazém. Seca-aeração tem a finalidade de reduzir o consumo de energia, aumentar a capacidade de secagem e reduzir os danos térmicos causados pela exposição do produto por longos períodos de tempo a altas temperaturas. Então, essas são as vantagens que tem nesse seca-aeração para evitar esses tipos de problemas. Aqui a gente tem um outro desenho ilustrando aqui, né? A moega recebe o produto, depois vai para o secador, né? Em alta temperatura. Produto quente ali entre 14,5, 16, ali varia como seu produto entrou. Aí sobe lá no silo, o silo têmpera, que é onde que ele vai ficar em repouso. Aqui descanso de 6 a 10 horas. A gente fala assim, de 4 a 8, de 6 a 10, tem uma variância pelo tipo de grãos que está entrando, né? Tem essa variação por isso. E aí depois vai para o secador, vai para o armazenamento. Então esse é o sistema de seca-aeração. Então é uma mistura aí, é um misto que tem. Secagem natural. Começa na lavoura antes da colheita ou imediatamente após essa, e antes da debulha ou da secagem final. Na forma de pré-secagem, quando a colheita for manual, pode ser complementada em terreiros ou eiras, com aproveitamento de energia solar e do vento, a eólica, quando é aplicada com secagem complementar ou definitiva. Qual que é as vantagens quando você seca natural? Porque você vai utilizar a energia do sol, você não vai ter gasto com energia elétrica ou energia à base de geradores aí, e também você aproveita o vento natural ali mesmo, né, para tirar essa umidade que está ali. Aí temos dois sistemas aqui, né, um a limpo sol e o outro debaixo de uma estufa. Em desenhos somente para ilustrar aí alguns tipos de natural que tem, mas vamos ver mais aprofundadamente aqui cada um deles aqui. Em sorgo, feijão, amendoim e soja, nas pequenas áreas de produção, por exemplo, a pré-secagem antes da debulha consiste no espalhamento das panículas de sorgo ou parte das plantas que contêm as vagens sobre um terreiro ou uma eira, em camada de pouca espessura até que os grãos tenham sua umidade reduzida a ponto de facilitar a debulha. Então você colheu as panículas do sorgo, ou você colheu as vagens do amendoim, que seja do feijão, soja, etc., manualmente para ser secado. Você vai esparramar isso em vargem ainda ou em eiras, em leiras. Para quê? Para sofrer uma pré-secagem, né? Para você depois fazer a debulha. Por quê? Geralmente quando vem do campo, essa debulha não é fácil se não tiver uma secagem. O grão ainda está grudado na panícula, com difícil retirada, e o grãos ainda nas plantas leguminosas que são constituintes de vargem, também não vai soltar dessas vargens. Então o que acontece? Se você forçar essa retirada, você está podendo danificar o produto, você está podendo causar esmagamento, danos mecânicos, físicos ali ao seu grão. Efetua-se posteriormente a secagem complementar. É importante que o processo se inicie logo depois da colheita e não seja muito lento, para que seja reduzida a atividade enzimática e controlado o desenvolvimento microbiano já nesta fase.
Então, a partir do momento que você teve a colheita, tem que ser rapidamente, você já forma essas eiras, depois você já faz a debulha, depois que você fez a debulha, você já espalha normalmente, já começa o processo de secagem, para evitar todos esses processos de desenvolvimento microbianos aí e os processos enzimáticos, aí, desenvolvimentos enzimáticos, que é do próprio metabolismo do grão, para não acarretar percas aí futuramente. A pré-secagem de milho em espigas com palha empalhadas ao sol sobre o solo, estrados rústicos de madeira ou de tela, quando bem conduzido, também apresenta bons resultados. Lonas também podem ser usadas para esse fim, para quantidades pequenas e em condições bem controladas. Esse método pode ser utilizado para a secagem definitiva. Então aqui a gente tem vários métodos aqui de secagem, né? Tanto em espiga quanto a granel em cima de lonas. Então, quando você pode simplesmente virar a palha ao lado contrário da espiga e amarrar ela em estrados, né, para secar, para ficar longe do contato com o solo, ou simplesmente estender uma lona no chão também, colocar essas espigas já totalmente revolvido às palhas, e para que evitar que uma palha sombria a outra espiga, e essa secagem natural, e depois tem a debulha. Depois da debulha você pode tem o armazenamento ou vai direto para o consumo. E temos também em cima de lonas já debulhado, você faz uma pré-secagem desse milho, debulha ele e acaba de fazer a secagem complementar em cima de lonas. Para receberem a secagem complementar ou definitiva, os grãos já debulhados ele apresenta várias características que devem ser observados e adotados, que são essas aqui que a gente estamos vendo nos slides. Ser espalhados no terreiro ou na eira, em camadas não superiores a 10 ou 15 centímetros. Por que de 10 a 15 centímetros? Porque se você colocar uma espessura muito grossa, a parte de cima vai estar secando e a parte de baixo não. Então tem que ser essa espessura no mínimo aí de 10 a 15 centímetros aí. Sendo feitas 3 a 4 revolvimentos diários durante as horas de maior insolação. Quando a gente falamos isso, voltando ali no slide 31, falando desse revolvimento, vocês podem observar a foto no slide 31 ali, que tem um senhor ali que está passando o rastelo de um lado para o outro ali várias vezes, né? Para quê? Para que a parte de baixo, do grão ali vem para cima e a parte de cima vai para baixo. Então a gente temos que fazer isso de 3 a 4 vezes por dia, cortando verticalmente e depois cortando horizontalmente. Esses são os processos. À tardinha, tais grãos devem ser amontoados e cobertos, de preferência com material impermeável. Então, quando chega a parte da tarde, que vai começar a cair a temperatura, a umidade do ar vai subir, o que devemos fazer? Fazer a coberta deste monte, né? Amontoar, fazer a amontoa, cobrir com material de preferência impermeável, né? Eu não falo de preferência, tem que ser impermeável para evitar a umidade durante a noite e até mesmo uma chuva aí que a gente não esteja esperando. Se você tomar uma chuva em cima desse grão, você vai estar comprometendo, perdendo o processo inteirinho de secagem. Da manhã seguinte, a operação é reiniciada e repetida até os grãos atingirem cerca de 13% de umidade. No caso dos amiláceos, né, que são ricos em carboidratos, e os proteicos, ou 11 a 12% nos oleaginosos, de grãos médios, como soja, amendoim, gergelim e girassol, ou de 8 a 9% nos oleaginosos de grãos pequenos, como couza ou canola. Então tem
as porcentagens aqui de umidades que cada um dos grãos tem que ter, né, nos amiláceos, nos proteicos e nos oleaginosos. Dentre os métodos melhorados de secagem natural, são recomendáveis, né? A gente está falando dos métodos naturais e os naturais melhorados, onde tem a interferência do homem, né? A secagem sobre lonas é o de secagem em barracas plásticas ou tonéis para grãos debulhados, em casos especiais como a secagem de milho na espiga com palha, podem ser utilizados paióis aerados que também servem para armazenamento, como os telados ou ripados, os de bambu ou os de expurgo, construídos em alvenaria, cujo exemplo mais conhecido é o chapecó, alvenaria, que são esses aqui de alvenaria. Então aqui temos esses tipos de secadores aí naturais melhorados, né, que são tulhas, paiós, onde tanto que a gente pode secar esse grão ou armazenar a granel, quanto em espiga com a palha, que são no caso esses telados do lado. Quando a gente fala telados, ele deve ser construído já numa metodologia que tenha plásticos do lado ali, ou materiais impermeáveis, que quando vem um período de chuva ou uma chuva tanto durante o dia ou à noite, você cobrir toda essa lateral para que não haja a penetração de água aí. Todo esse sistema tem que ser constituído de uma forma fácil, né, de combater pragas, roedores, e visando sempre minimizar o ataque de roedores aí. A secagem sobre lonas é operacionalmente semelhante à secagem em terreiro ou eira, com umas vantagens. Além de não permitir a infiltração de umidade do solo, o fato de possibilitar o fechamento completo da lona na forma de bolsa, desde 2 horas antes do sol se pôr, num dia, até cerca de 2 horas após o aparecimento do sol na manhã seguinte. Determina suadouros nos grãos, o que uniformiza intensifica a secagem. Processo simples, baixo custo operacional e na eficiência. Então, nesse caso de lona, a gente temos uma vantagem em cima dos outros métodos naturais aí, melhorados aí na secagem, porque ele facilita. Quando você coloca o seu material sobre a lona, você já tem que deixar uma quantidade maior de lona sem colocar os grãos ali. Por quê? Para quando chegar à noite você catar essa lona que está sobrando, colocar em cima do monte e tampar. 2 horas antes do sol se pôr, porque onde que já começa a ter um teor maior de umidade relativa do ar, e 2 horas depois que o sol abriu no outro dia, que começa a hora de brilho. Por quê? Porque ainda o teor de umidade ainda está muito alto, e a parte dias que são mais frios no ano, é onde que acontece aquela névoa ou até mesmo as geadas nestes momentos, né? Como se diz, o sereno. Cai o sereno, onde causa essa umidificação dos grãos. Então a gente devemos aí esperar 2 horas, onde que o teor de umidade do ar já vai estar mais baixo. A gente abre e espalha novamente esses grãos, e depois de 3 a 4 vezes por dia o revolvimento dessas camadas, que vai se encontrar de 10 a 15 centímetros de altura. Desvantagens. A gente não temos só as vantagens, mas também temos as desvantagens. Todos os processos, não somente de armazenamento de grãos, como todos os processos que existem, têm as suas vantagens e suas desvantagens. As vantagens: a dependência das condições climáticas, a lentidão do processo e a pequena quantidade de grãos secados a cada vez. Então a gente não podemos secar uma grande quantidade, vamos secar pequenas quantidades, dependemos do clima,
Se tiver bastante sol, um dia bem ensolarado, a gente vamos ter uma secagem mais rápida. Se for dias mais nublados, dias curtos, vamos ter uma secagem mais demorada. Então a gente dependemos dos fatores climáticos. A secagem em barracas plásticas consiste na colocação dos grãos em camadas de até 15 centímetros sobre o piso revestido com filme plástico ou outro material impermeável, devendo os grãos ser revolvidos 3 a 4 vezes ao dia até se completar a secagem. É o mesmo sistema de campo aberto, só que ele vai estar lonado por cima com um plástico transparente para que possa passar a radiação solar. Essas barracas rústicas em formas de túnel são semelhantes às de acampamento. A estrutura pode ser de bambu, canos plásticos ou outro material similar. É disponível na propriedade. O piso deve ser forrado com plástico preto, enquanto que a cobertura e as laterais devem ser de plástico transparente. Porque no fundo de plástico preto, em cima e laterais plástico transparente. Transparente para a transferência dos raios solares, da radiação solar, e o preto por baixo, por quê? Porque ele acumula calor. Então todo material de cor preta ele acumula calor. Então é para que ele retenha esse calor sobre ele e depois transmita para os grãos ali. Secagem e limpeza de grãos. Vamos falar sobre agora alguns cálculos teóricos de perdas, de impurezas e depois da perda de água. Para o cálculo do fator teórico da perda de peso nas operações de pré-limpeza ou de limpeza, é possível se utilizar a equação 1. Então aqui a gente estamos falando a perca de peso das impurezas. Vamos ver, chegou um material para mim, uma amostra 100 quilos. Quanto a gente temos de grãos e quanto a gente temos de impureza. Então, essa fórmula aqui, esse Q e R que significa quantidade de impurezas por materiais estranhas a serem revolvidas. É igual ao PIB, que é o peso inicial do produto, ou peso do produto sem limpeza, menos, entre parênteses ali, 100, menos o LI, que é a porcentagem de impurezas do produto antes da limpeza, dividido por 100 menos FI, que é a porcentagem de impurezas do produto após a limpeza. Isso é uma constante. Quando você substitui por tudo isso, ele vai te dar um número final. A variação de peso de produto na operação de limpeza não é representada apenas pela diferença proporcional de impurezas ou materiais estranhos entre o produto antes das operações e após essa perda teórica calculada pela equação 1. Então ela não é totalmente representativa. Por quê? Porque nesse processo a gente temos perca em pesos de grãos no processo inteiro. Por arraste, a gente temos na bicas, a gente temos essa perca nesse processo. Então, a gente calculamos o teórico. Quando a gente calculamos o teórico, que é aquele ali, que é só o que é colhido naquela amostra, a gente tem uma percentagem. Só que a gente temos que depois fazer uma amostra para o que é perdido por arraste, depois pela bica. Só que isso fica difícil de ser realizado. Então, o que foi constatado? Que essa perca teórica, esse cálculo dessa perca teórica, você coloca, vamos dar um exemplo, deu 2%. Você multiplica ele 1,5 a 3 vezes mais esse número. Aí a gente temos a perca total, uma perca real estimada que está perdendo no processo inteiro. Então essa perca teórica é somente naquele processo. Só que acarreta todos esses outros processos de perdas. Então por isso que a gente realizamos só a teórica e fazemos depois vezes uma vez e meia a 3 vezes a mais, para a gente ter um número mais real em cima dessas percas. Quando da remoção das impurezas,
Aqui a gente vamos falar agora a respeito dos outros tipos de perca, mesmo quando você revolve a impureza, né, para você fazer a porcentagem, a gente temos esses outros tipos aqui que vamos falar agora. Quando da remoção das impurezas, ocorre a saída de alguns grãos, principalmente os mal formados, os leves e alguns quebrados, que são essas outras percas, junto com os materiais de descarte, ocasionando o que se denomina perda por arraste, que é uma das perdas que a gente já falamos, cujo percentual pode ser determinado por avaliações periódicas dos materiais de descarte pelas bicas, né, das máquinas de pré-limpeza ou de limpeza, juntamente com as avaliações leves, arrastados pelo ar. É outra forma de perca. Quando o grão é mais leve, pelo fluxo de ar muito forte ali na limpeza, esses grãos são jogados fora. Então também é uma perca ali. Então, pessoal, só para vocês entenderem ali, basicamente, quando a gente tira ali aquela amostra, para a gente fazer aquela teórica ali, já teve outras percas antes de chegar até ali. Então, quando a gente faz aquele processo ali, aquela fórmula teórica, então a gente catamos aquilo ali e multiplicamos ali por 2 ou 3 vezes a mais, a gente vamos ter o resultado mais eficiente para, como se diz, para tentar compensar as outras percas que teve na operação. Lembrando que isso é só na operação de pré-limpeza, ali de da parte de secagem, de pré-limpeza e limpeza, fora as percas que nós temos de campo, essas coisas assim. Então isso daí já é outro cálculo feito, né? As percas de campo são através do controle de qualidade, que vai montar os seus gabaritos ali e vão fazer o levantamento. Perca no transporte, teria que pesar antes de sair do campo esse caminhão ou outro equipamento de transporte ali, ver o peso bruto, e quando chegar na recepção ali da silagem, você vê quantos quilos aquele caminhão está ali, né? Então aí você vai fazer a diferença, você vai saber a perca que teve. E quando passa, aí tem todos esses processos aqui de percas, aí depois quando você passa para o armazenamento, você vai quantificar a quantidade que entrou no armazenamento e depois que saiu você vai quantificar a saída. Você vai ter essa diferença de peso também da entrada e da saída, você vai saber o que você teve de perca. Lembrando que essas percas, quando está em armazenamento ou também em transporte, você pode ter muita perca de umidade. Aqui a gente estamos falando a respeito também de outra operação de um cálculo do fator teórico, né? Mas para o percentual de quantidade de água a ser removida. Então faz uma análise para ver a quantidade de água que tem que ser removida daquele grão para chegar ao determinado teor de umidade dos grãos que a gente quer que ele esteja para nossa comercialização ou para armazenamento. Então é o mesmo método, né? Só que aí a gente usamos lá no fim o 100 lá em cima menos menos UI dividido por 100 menos UF. UI significa percentagem de umidade do produto antes da secagem e o outro é porcentagem de umidade do produto após a secagem, que você vai ter o resultado ali, a diferença. Lembrando que a gente já temos perca de umidade, não só mesmo de umidade, mas de peso ali de água, por causa de alguns fatores aqui na frente também. Aqui, ó, como a umidade confere adesividade à superfície dos grãos, ela serve como adesivo. Se você molhou um grão, você colocou ele na terra, basicamente essa terra vai grudar, ou o solo, né, no caso nosso, esse solo vai grudar ali e vai formar adesividade, ou até poeira ou qualquer outro material. À medida que vai ocorrendo a secagem, vão se soltando esse material que estavam aderidos nos grãos quando úmidos. Então, quando a gente fez essa pesagem, esse cálculo, a gente fizemos com esses materiais
que estavam grudados ali no grãos. E conforme vai ocasionando a secagem, vai tendo a perca desses materiais. Por quê? Vamos falar aqui, ó, esses materiais são mais leves do que os grãos e acabam sendo arrastados pelo ar na secagem. Por quê? Quando a gente fala de secagem ou pré-limpeza ou tudo isso, a gente trabalhamos com bolsão de ar. E isso vai subir, bolsão de ar não, a gente vai trabalhar com ar, com grande fluxo de ar. Então ela vai ser arrastada, essas pequenas partículas, pelo ar e sendo jogado fora. Vai ocasionar uma perca aí de peso em cima. Juntamente com os resíduos de impureza, materiais estranhos, grãos xoxos, mal formados e algumas partículas de grãos quebrados, pedaços de cascas, caules e outros materiais, cuja soma constitui uma fração caracterizada com perda por arraste, que é esse sistema também de perdas. Podemos ter essas perdas. Então o que a gente fazemos? A gente fazemos aquilo também. Em cima da teórica a gente colocamos de 1,5 a 3 vezes a mais, que a gente vai ter um resultado mais satisfatório para compensar os outros tipos de percas que teve em cima. A outra fração originada do fator de perda pelos mecanismos de movimentação de grãos e ar, cuja natureza é a mesma da verificada pré-limpeza e limpeza dos grãos, da mesma forma, ao conjunto desses três fatores denomina perda operacional de secagem ou simplesmente perda de peso da secagem. Então, esses três fatores de perda aí é considerado perda de operacional de limpeza, pré-limpeza, secagem e outros. Então, em todos esses itens aí de secagem que constitui a pré-limpeza, a limpeza, a secagem, é constituído de perdas operacionais, que em todas essas etapas é constituídas por perdas. Igualmente, em geral, pode ser admitida como aceitável uma variação de peso na operação de secagem na ordem de 1,5 a 3 vezes mais no valor teórico. Foi o que a gente disse lá atrás, tanto para a equação 1 quanto para a equação 2, a gente podemos multiplicar de 1,5 a 3 vezes a mais. Quanto mais deficiente for a operação da pré-limpeza, que antecede a de secagem, e quanto maiores forem o fluxo de ar ou a movimentação de grãos durante a operação, maior é a relação de aumento de perdas em relação ao fator teórico. Porque quanto mais impureza tiver, mais percas tiver ali, isso tudo vai ser eliminado depois. Vai ser eliminado durante o processo. Então o nosso fator teórico vai ser irreal. Então isso pode chegar a aumentar de 4, 5, 6 vezes a mais ao nosso valor teórico, dependendo do tipo de material de grãos que entra ali. Grãos quebrados, com maior teor de solo, de terra ali, matéria orgânica da própria palha do milho, no caso, ou de soja, do que seja. Então, quanto maior a impureza, o nosso valor teórico ele vai diminuindo sua precisão, e a gente temos que multiplicar aí por mais vezes aí para obter um resultado mais satisfatório. Bom, pessoal, a nossa quinta aula acabou por aqui. Agora vou passar para vocês 2 vidinhos aí, são vídeos curtos relacionados a tudo que a gente já viu agora sobre o processo de secagem, de qualidade, né? É um vídeo interessante para se ver, fala resumidamente tudo que a gente falou, né? Aproveitem bem aí. Antes do produto entrar na unidade armazenadora, ele precisa passar pela balança para ser pesado. Neste momento, ele é feito a realização da classificação, onde o analista de laboratório faz a análise de teor de umidade e percentual de impureza. Na sequência, esse caminhão que passa pela balança é direcionado às moegas. As moegas devem ser classificadas por impureza ou por umidade. Para quê? Para ter a melhor performance dos equipamentos que seguem na sequência do fluxo da unidade. Após o recebimento na moega, o produto é conduzido ao sistema de limpeza. Nesse sistema de limpeza, ele é retirado praticamente as impurezas,
levando a padrões de qualidade para serem armazenados. Passando pelo sistema de limpeza, na sequência, através de transportadores verticais, é conduzido ao secador. Aí nós recebemos um produto com umidade elevada e levamos para padrões de boa conservação, que é 13% de umidade. Após a passagem pelo secador, esse grão é levado então para a armazenagem, ou em silos ou em armazéns graneleiros. Lá, como sempre falamos, deve ter um sistema sempre adequado para manter a qualidade do produto armazenado. Como sempre falo, devemos ter, primeiro, monitoramento da massa de grãos, que é o sistema de termometria. Segundo, a parte de geração, que é a conservação de grãos. E o terceiro, que é fundamental para nós, é o sistema de exaustão, que é a retirada do ar quente que fica entre a massa de grãos e o telhado do armazém ou do silo vertical, melhorando a qualidade de armazenagem, eliminando a condensação, reduzindo a quebra técnica até 50% e, consequentemente, a economia de energia, garantindo um valor agregado ao produtor rural. O objetivo nosso sempre é levar conhecimento ao produtor de tal forma que ele consiga rentabilizar o negócio dele. Para isso, hoje existem equipamentos de alta tecnologia, como sistema de exaustão ciclo-ar, para remoção da exaustão, como outros também que o mercado está ofertando ao produtor rural. Com o sistema ciclo-ar, os benefícios na armazenagem são imediatos. Ele evita a condensação, aquela suadeira do grão responsável por perdas de qualidade pela deterioração, mofo e fungos. Também promove a redução de ocorrências de grãos ardidos e das horas de aeração forçada. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O ciclo-ar, exaustão aeração, garante a qualidade dos grãos armazenados. Pode passar o outro vídeo. Os grãos compõem a base nutritiva de nossa alimentação, por serem fonte de energia e não possuírem colesterol. Eles podem ser consumidos in natura, como é o caso do arroz e do feijão, ou ainda através de seus derivados, como a soja e o suco. Mas para que cheguem até o consumidor com qualidade, são necessários processos que exigem tecnologia e cuidados. Após a colheita, amostras de grãos são analisadas em laboratório para estabelecer dados de umidade e impurezas. O Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos da Universidade Federal de Pelotas é referência no Brasil por esse tratamento. Depois disso, o grão ainda passa por vários procedimentos até chegar a seu armazenamento e conservação. Ao serem armazenados, os grãos ficam sujeitos à ação de diversos fatores como calor e umidade, ocasionando condensação, perda de massa, proliferação de pragas e degradação da eficiência dos inseticidas. Para evitar tais prejuízos, é necessário remover esse calor de maneira natural ou artificial, utilizando respiros e exaustores. No entanto, esses sistemas não atendem totalmente aos requisitos necessários para uma boa remoção do calor. Respiros como os curvos e os retangulares, por exemplo, por possuírem a boca voltada para baixo, bloqueiam a saída natural do calor. Para atender essas dificuldades enfrentadas pelo produtor, foram criadas novas técnicas de aeração que permitem total retirada de calor dos silos. O sistema de exaustão surge como uma nova alternativa para beneficiar a qualidade dos grãos. Esse sistema, ele é um sistema completamente mecânico, ele dispensa o uso de energia elétrica e isto é um dado importante, tanto do ponto de vista custo quanto operacional. E ele funciona através das propriedades aerodinâmicas do ar. Por exemplo, é possível observar que nós temos aletas nos dois cilindros, um interno e outro externo, que são invertidas, as posições são invertidas. E nós temos um sistema de proteção para evitar que chova dentro do silo. Com esta disposição,
as propriedades aerodinâmicas do ar, as diferenças de pressões que tem dentro do silo, este ar vai fazer um fluxo que não retorna, é um fluxo de saída. Qual é a função dos exaustores desses sistemas aqui? É retirar esse ar quente que está lá em cima. Alguns produtores já estão utilizando esse método e observaram resultados positivos em sua produção. Esse sistema de exaustão nós estamos trabalhando aproximadamente 3 a 4 anos, que temos instalado nas nossas unidades, e hoje 100% dos nossos armazéns e silos estão com esse sistema de exaustão. E a gente percebeu logo no início da instalação que os resultados foram bons. Reduziu todo aquele problema de condensação que nós tínhamos em cima do grão, que normalmente acontece quando você não tem um sistema de exaustão na unidade. E as novidades tecnológicas não param por aí. Além da exaustão, as cadeias produtivas de grãos ainda podem contar com outra técnica. Aqui no município de Panambi, uma cooperativa agrícola já está implantando o sistema de resfriamento de grãos. A baixa temperatura, dentre outras vantagens, mantém a qualidade e prolonga a vida útil dos grãos, estendendo seu ciclo biológico e reduzindo a atividade dos insetos. Além disso, o resfriamento artificial no armazenamento desses grãos apresenta efeitos positivos, pois conserva suas características fisiológicas. Esse equipamento ele é, na verdade, um ar-condicionado gigante, né, para grandes volumes de grãos. E nós optamos aí para colocar ele em cima de um caminhão, pelo fato que possibilita nós remover esse equipamento para outras unidades de grãos. E também nós optamos por um gerador no equipamento para termos condição de aerar em qualquer hora do dia, independente de hora de pico de energia elétrica ou não. A grande observação foi assim na rapidez do resfriamento do produto armazenado, né? E também um custo não muito alto, um custo sim, vamos dizer, em torno de 1%, no caso do trigo, ou até menos que o valor do produto. Esse equipamento de resfriamento nos fornece condições ideais 24 horas por dia. É uma tecnologia que, no meu modo de vista, veio para ficar. Depois dessas etapas, o grão volta ao laboratório para ser novamente analisado. Dessa vez, é realizado o controle de qualidade. Nós fazemos trabalhos de pesquisa e também fazemos trabalho de controle de qualidade. E temos comprovado que esse sistema de exaustão, juntamente com o sistema de uso de frio, de armazenamento em temperaturas mais baixas, tem dado resultados muito bons. O produtor que utiliza, ele tem que ter alguns cuidados. Ele tem que ter um bom projeto e ele tem que preparar bem o grão. Não é porque ele tem um sistema novo que ele vai jogar o grão de qualquer jeito lá para dentro. Ele tem que fazer uma boa pré-limpeza e ele tem que colocar na condição de umidade adequada recomendada pela pesquisa para a situação. Essa pesquisa é feita na Embrapa, essa pesquisa é feita no IRGA, ela é feita na EPAGRE, ela é feita nas universidades, basicamente nesse sistema. A introdução dessas tecnologias no campo vai beneficiar produtor e consumidor, conservando o grão para que ele atenda todas as demandas. Eu acho importante frisar assim, a importância do trabalho da pesquisa das universidades, né, nessa área de armazenagem, e também das associações como a Abrapós, de pós-colheita, que tem levado informação para nós armazenadores, né? E de nada adianta uma bela informação lá na universidade se ela não chega a nós, né? E nesse ponto, assim, a gente tá bastante satisfeito que as informações estão chegando para nós, né? E é importante a pesquisa porque nessa área de armazenagem tem poucas empresas e pouca pesquisa trabalhando nisso aí, né?